Bom, eu conversei agora com o diretor do hospital e ele prestou os esclarecimentos, deixando claro que não houve ainda uma evolução nem para pior nem para melhor do quadro do Luiz Felipe. Há informações sobre a questão de morte cerebral, isso foi informado para vocês? Questão do protocolo, como está tudo isso? Bom, a condição clínica do Luiz atual não é indicativa da abertura do protocolo. Essa abertura do protocolo depende, né, da manifestação clínica, da evolução para pior e ainda não houve, não se chegou ainda a esse momento, né? Eu espero que não se chegue, mas os médicos ainda não têm, de acordo com a literatura médica, condição de abrir esse protocolo, dar início a esse protocolo de morte encefálica. Então o quadro dele não melhorou nem piorou? Qual a informação do médico? O quadro permanece grave o estado, monitoramento permanente, né, no CTI, mas não houve nenhuma evolução. Ele não melhorou, mas também não piorou. Ele está equilibrado. O senhor que está acompanhando esse caso, né? O senhor disse que está na defesa desde ontem com a prisão aí do Luiz Felipe. O senhor podia detalhar para a gente como foi? O senhor foi até a Polícia Federal, chegou a conversar com ele, o senhor disse que ele inclusive pagou fiança na prisão em flagrante. Quais informações o senhor pode detalhar para a gente da tarde de ontem até a notícia da tentativa de suicídio? O advogado do senhor Luiz Felipe se encontra fora do Brasil e me pediu para acompanhar uma diligência na Polícia Federal. Lá chegando, eu me informei a respeito dos fatos, me apresentei ao Luiz Felipe e fiquei com ele lá ontem em torno das 10h30 até as 14h. Nesse período a gente conversou, nós prestamos as orientações para ele e quando eu saí de lá por volta das 14h ele se encontrava bem. Ele não tinha nenhum sinal aparente, nenhum indicativo que poderia cometer esse atentado contra a vida dele. Doutor, a Polícia Federal falou, né, por meio de nota, de que ele estaria morto. De onde que partiu essa informação? Por que essa divergência? Pois talvez, né, um desencontro aí infeliz de informações, né, mas a certeza, a convicção que nós temos, por isso que eu fiz questão de conversar com o diretor, para efetivamente ter as informações precisas. E as informações são essas que eu apresentei para vocês agora, né, no sentido que não há indicativo de abertura do protocolo de morte encefálica. Para a gente também informações de doação de órgãos. Foi falado algo do tipo para a família? Isso foi discutido, apesar, né, como o senhor está dizendo que ele ainda o estado é grave, não há o protocolo de morte, mas há informações sobre isso? Não. Eu acredito, pela experiência, que é uma fase bem posterior. Se por um acaso ele evoluir para óbito, possivelmente isso pode acontecer, né? Assim como qualquer paciente que se encontre nessa situação. Mas no caso específico nosso aqui, em momento algum houve essa abordagem, né? Até mesmo em respeito aos pacientes, o acolhimento aqui no Hospital João 23 está sendo excelente. Uma assistência permanente também para os familiares, com assistente social, atenção dos médicos, tudo no sentido de prestar todos os esclarecimentos exatamente para evitar informações controvertidas, desconectadas. O médico chegou a dizer que o quadro dele é irreversível ou não? Não. O quadro é grave, né, mas não há nenhuma informação nesse sentido. E em relação às imagens do atentado dele contra a vida, o senhor já teve acesso ou não? Vai reivindicar? Como é que está isso? Olha, a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar esses fatos. Essas imagens e outros documentos se encontram nesse inquérito e oportunamente será feito o requerimento de acesso. Como a defesa avalia, né, nessa tentativa de suicídio dentro de uma sede da Polícia Federal aqui? Como que a defesa está avaliando essa situação? No primeiro momento, lamentar, porque de fato o Luiz Felipe se encontrava custodiado sob a responsabilidade da União, né? E apesar de ter uma vigilância com câmera lá e tudo, ele cometeu esse fato, né? Ele tentou o suicídio e a percepção do que tinha acontecido demorou um pouco. Tanto que ele ficou um tempo sem oxigenação e isso concorreu para que esse resultado do quadro clínico dele grave decorresse dessa ausência de oxigenação no cérebro.
Falou que tentaram colher o depoimento dele, ele ficou em silêncio. O senhor pode detalhar essa situação? Não houve, por parte do Supremo Tribunal Federal, que determinou a prisão preventiva, em momento algum houve a necessidade de oitiva dele. Tá? Mas, no caso específico, foi encontrada uma arma de fogo na casa dele e estava sem registro. Então ele foi autuado por conta desse ilícito e lá no momento ele também foi ouvido, mas preferiu ficar em silêncio e exerceu o direito constitucional, de ficar em silêncio, e foi feito o pagamento de fiança. O delegado arbitrou a fiança em 5 salários mínimos, os familiares apresentaram os recursos, foi feito então o pagamento e arbitrada e concluída a fiança. Pouco antes, dessa situação. E isso enquanto eu estava lá. Então, o procedimento da conclusão da fiança, ele se deu antes um pouquinho das 14 horas, e depois eu conversei mais um pouco com o Luiz Felipe, a respeito dos fatos e tudo, e depois eu me despedi porque ele já tinha a informação que seria transferido para o Ceresp Gamileira. Chegou a falar alguma coisa, questão mental assim, chegou a dizer alguma coisa que o senhor te chamasse a sua atenção? Absolutamente, ele se encontrava perfeito, no juízo perfeito, respondendo atentamente às minhas indagações. Eu pedi esclarecimentos sobre os fatos e dentro daquele primeiro momento ali que nós não sabíamos exatamente do que se tratava, quais eram as acusações, mas ele me contou o contexto da relação dele com os demais investigados e ali eu não percebi nada de anormal. Claro que o senhor não vai contar, mas como jornalista a gente pergunta, o senhor pode detalhar um pouquinho do que ele contou para o senhor? Não posso fazer isso. A gente especula que teria sido queima de arquivo, mas você disse que o suicídio é fato. Você pode garantir essa informação? Você teve acesso às câmeras da Polícia Federal? Olha, eu não acredito em hipótese alguma que tenha sido essa hipótese. Tá? Essa possibilidade que se aventa aí na imprensa de queima de arquivo, eu não acredito piamente. Eu acho que dentro do possível do Estado brasileiro, estava custodiado, pode ter uma demora na percepção dos fatos e tudo, mas de fato ele se encontrava dentro da cela, ele estava com a camisa branca, e infelizmente tomou essa iniciativa, mas efetivamente a gente precisa de aguardar as apurações que se iniciam agora com o inquérito que está na condução, acho que do Dr. Hudson, lá da Polícia Federal. E processo de informação que ele passaria por exames toxicológicos, parece que esse exame foi cogitado, o senhor teve conhecimento? Não. Eu conversei também agora com o diretor. Diante do quadro clínico, da natureza, das lesões aparentes e tudo, não houve nenhuma situação que demandasse essa apuração de intoxicação eventual.